Olá, aqui é Fernando Vidi, iniciando mais uma gravação de mensagens intuitivas. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, você que já acompanha e você também que está chegando pela primeira vez. O processo é muito simples, este é um vídeo de escolha de mensagens, então eu vou trazer 3 opções aqui, 3 elementos para vocês escolherem aquela mensagem que mais ressoa com vocês, que vem através de um desses representantes, né? Em geral eu trago 3 opções de cristais. Hoje eu senti que deveria variar um pouquinho. Eu vou muito pela intuição, vejo qual cristal fala comigo. Eu quero trazer a mensagem, eu quero. Cada cristal tem uma inteligência, uma consciência, não é? Mas hoje, por intuição, eu senti que deveria trazer de uma forma um pouquinho diferente as opções. Hoje nós vamos trazer a primeira opção através do Palo Santo, que é esta madeirinha aqui, ó, o Palo Santo representando então a mensagem de número 1, a opção de número 1. E daí sim nós vamos ter a segunda opção como um cristal, porém ele é um cristal de quartzo branco, mas ele é no formato de um Merkaba ou Merkabah. A gente vai encontrar diversas formas de chamar ele aqui, tá? Então, representando a opção e mensagem de número 2, eu vou chamar aqui de Merkabah, tá certo? Vou deixar aqui para você. Muito bem. E a opção de número 3 virá aqui, através da turmalina negra. Turmalina negra representando então a opção e mensagem de número 3. Então temos aqui o Palo Santo, que é uma madeirinha aromática, é um incenso natural. Nós temos o Merkabah ou Merkabah, vou chamá-lo de Merkabah, e a opção também da turmalina negra, tá? Algumas pessoas têm dúvidas, né? O que é esse Merkabah? Ele representa vamos dizer assim, uma forma geométrica de códigos divinos da criação, dentre outras representações, tá? Então, entre em sintonia com aquele que chama mais a sua atenção vibracionalmente, tá? Vibracionalmente, não vai pela beleza ou porque é algo diferente apenas, né? Não é isso. Mas aquilo que você sente, nossa, parece que isso está me chamando um pouco mais atenção. Se você precisar de um tempo maior, pausa o vídeo, se conecta, deixa fluir, não racionaliza muito não, tá? Só se permite sentir e fazer a escolha. Você pode ir direto para a opção que você escolheu. Aqui na descrição do vídeo você encontra a minutagem, então você aperta ali com o seu dedinho, você vai direto. Mas algo eu advirto, né? Todas as mensagens trazem ensinamentos importantes para a vida. Tem aquela que ressoa mais conosco, às vezes naquele momento, e tem aquela que algum ensinamento vai trazer que a gente pode também internalizar, refletir e levar como algo de valor para si também. Então, uma sugestão, mesmo que você ouça, escute, internalize aquela mensagem que você sentiu que ressoou, depois ouça as demais. Pode ter algo de valor para você também, tá bom? Fica a sugestão, a dica. E para saber mais a respeito do meu trabalho, as minhas atividades holísticas, é só aqui na descrição do vídeo também você acessar os links que levam você direto para o meu site, onde tem informações diversas sobre o meu trabalho. Lá no Instagram também estou sempre compartilhando coisa nova, novidade, cursos e tudo mais, @FernandoVidia, tá bom? Já fez a sua escolha? Espero que sim. Eu vou iniciar já na opção de número 1, que é o Palo Santo, tá? Se você vai me acompanhar já desde essa primeira mensagem, bora lá, senão eu vejo você na mensagem que você escolheu. E para você que escolheu então o Palo Santo, vamos ver qual é a mensagem que chega, tá? Palo Santo, qual é a mensagem que você vai trazer para a pessoa que te escolheu? Vamos ver. Interessante, está me vindo a imagem de um barco. Me vem assim, um barco à deriva. É um barco, quase que um bote. Vamos dizer assim, para entender o tamanho. É como se fosse um barquinho, né? Mas no estilo de um bote. É como se fosse um bote salva-vidas, né? Mas é de madeira, não é bem um bote salva-vidas, é um barquinho mesmo. E tem um remo, e eu vou remando para um lado, e é um remo só, não são 2 remos aqui. Ou está faltando um remo, ou é um remo mesmo só. Mas o fato é, eu remo um pouco de um lado, depois remo um pouco do outro, só tem um remo, e só tem eu fazendo esse movimento. E eu, aqui, você pode imaginar que é um caiaque, você pode imaginar que é um barquinho, mas assim, cabe até pode caber mais de uma pessoa, se eu quiser. Como pode ser para apenas uma pessoa. É como se eu pudesse escolher, porque está me vindo a imagem do caiaque. E no caiaque sou eu, né, individualmente ali, e eu remo de um lado e remo do outro. Mas eu também posso escolher, se eu quiser,
um barquinho um pouquinho maior, uma embarcação um pouquinho maior, onde eu possa ter mais uma pessoa ali, ou até mais algumas, né? Depende do tamanho que eu escolher. Então está me vindo muito uma questão sobre escolha. Eu escolho o tamanho do meu barco e eu escolho quem vai comigo. Que interessante. Eu escolho quem eu coloco dentro do meu barco. Se eu quiser, eu vou sozinho e adapto esse barco para mim, para o meu tamanho. Então eu pego um caiaque e vou. Mas eu não vejo ser um barco muito maior, não. É como se fosse assim, pessoas muito próximas eu posso escolher levar comigo. Não é uma embarcação onde eu coloco um monte de gente ali. A mensagem mostra isso. É uma embarcação individual, mas se eu quiser, eu escolho que ela seja um pouquinho maior para caber um pouquinho mais de pessoas, mais gente, umas 2, se eu quiser, 3 talvez. Mais que 4 eu acho que seria meio difícil dentro desse estilo de embarcação que está aparecendo aqui para mim. E é interessante porque ele está meio que à deriva, mas eu escolhi ir para alto mar e eu escolhi ou não levar essas pessoas comigo. Está falando sobre a jornada da vida. E é como se eu visse o horizonte e o sol se pondo lá no horizonte e eu falasse assim, nossa, aquele é o meu objetivo, é lá onde eu quero ir, é lá onde eu quero chegar. Então, me vem muito claro assim, eu tenho um objetivo em mente, eu sei muito bem aonde eu quero ir, eu sei muito bem aonde eu quero chegar e eu posso ir sozinho ou posso estar acompanhado, mas eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu sei para onde eu tenho que ir. Isso está muito claro. E me vem uma garra, uma força, uma determinação para chegar lá, assim, ó, eu estou indo para lá, se vocês quiserem ir comigo, eu aceito, eu vou ser aqui no meu barco. Agora, se eu quiser ir sozinho, eu não coloco ninguém e eu vou. E eu vou para alto mar. Só que o alto mar pode oferecer alguns riscos. E me vem para dizer assim, e se vem uma tempestade, por exemplo, e você está num barquinho como esse, de uma pessoa só? E se vem uma onda um pouquinho maior, ela te vira. Assim, pode ter algum perrengue ali. Se eu fosse de navio, seria muito mais seguro. Teria outras pessoas que cuidariam de todo esse processo da viagem e o meu papel seria só o de tripulante ali. Um passageiro, não sei. Mas não, se eu estiver remando com as minhas próprias forças, se eu não levar um suprimento, se eu não tiver um barquinho um pouquinho maior para levar um suprimento, mesmo que não tenha outras pessoas ali comigo, mas se eu não tiver espaço para colocar mantimentos, suprimentos, eu vou para alto mar e aí, se acontece alguma coisa, né, eu tenho que ter suprimentos, eu tenho que ter uma forma de sobreviver. Lembra que eu falei a deriva? E lembra que eu falei sobre salva-vidas, né? Então é como se fosse uma jornada onde eu preciso ter aquilo que é essencial para sobreviver, nem mais nem menos. Se eu reduzo demais o tamanho da minha embarcação, não cabe as coisas que eu vou poder precisar no meio do caminho. E esse barco representa como que a estrutura da vida, ou a estrutura da qual eu vou me valer para poder ir nessa direção, para poder ir adiante. Eu preciso de uma estrutura. Que interessante. Para quem... depende muito do momento que você estiver assistindo esse vídeo, essa mensagem, mas essa mensagem está indo ao ar numa terça-feira. Antes dessa mensagem, desse vídeo aqui, eu já deixei programada a publicação da mensagem do mês de setembro deste ano de 2023. E nessa mensagem de setembro, assim, tem é um conjunto, são várias mensagens, na verdade. Tem uma opção com um conjunto de elementos que diz respeito e casa perfeitamente com a mensagem que está chegando aqui, perfeitamente. Estou me dizendo assim, eu preciso ter uma estrutura, eu não posso ir de qualquer jeito para esse oceano, querer cruzar o oceano sem me preparar. Eu preciso ter um respaldo, eu preciso ter um preparo, eu preciso ter alguma garantia, alguma segurança. Do contrário, eu posso passar perrengue, posso passar aperto no meio do caminho. Será que eu me preparei o suficiente para isso? Se eu não me preparei, ainda está em tempo. Está me vindo para dizer assim, ainda está em tempo. Prepare-se. Organize-se em relação a essa jornada que você deseja fazer, seja ela qual for. Escolha bem quem você quer ter por perto, quem você quer ter ao lado. Escolha bem em quem confiar, porque as pessoas que forem com você, por assim dizer, né, eu escolho que essas pessoas estejam comigo na minha vida. Que sejam pessoas que de fato vão te auxiliar nesse processo de sobrevivência. São poucas, porém valiosíssimas, né? Então saiba quem ter ao lado, em quem confiar nesse processo.
Porque tem aquelas que nos motivam e tem aquelas que nos desmotivam. Tem aquelas que dão força, ânimo ao longo da nossa jornada e tem aquelas que simplesmente falam abandonar navio e salve-se quem puder, eu não vou estar aqui. Se você quiser, você se salva, eu vou me salvar. Então, assim, são poucas as pessoas com quem a gente vai ter afinidade e sintonia ao longo de uma jornada que pode oferecer para a gente alguns riscos. E tá tudo certo, porque é assim com todo mundo. Nem todo mundo vai ter afinidade com todo mundo. Agora a gente tem que escolher as pessoas que podem estar ao nosso lado nos ajudando. Em quem a gente pode confiar. Ao mesmo tempo, tá me vindo para falar assim, é preciso pensar muito bem antes de pegar um bote, pegar uma pequena embarcação e ir para alto mar. Se essa embarcação vai me levar atravessando um rio, é uma coisa. Agora, atravessar o oceano não é qualquer embarcação. Eu tenho que estar muito bem preparado, muito bem munido de recursos que vão me auxiliar nessa travessia. Do contrário, eu posso vir a passar perrengue. Porque se meu barco vira na primeira onda de uma possível tempestade, se na primeira onda ele já vira, imagina a hora que a tempestade de fato chegar. Então, eu tenho que ter uma estrutura. E se eu vou atravessar um oceano, é fundamental eu ter uma estrutura adequada, uma embarcação adequada, que vai ter o tamanho adequado para enfrentar isso, né? E pessoas muito experientes para lidar com esse tipo de situação. Não sei se essa mensagem vai encaixar para todo mundo que a escolheu, mas assim, se você está ouvindo essa mensagem por algum motivo, ela está chegando para você, você pode até compartilhar, contar um pouco sobre a sua história, a sua jornada, se você assim quiser, aqui nos comentários para a gente compreender. Mas sabendo assim, pode ser que ela se refira a um grupo muito específico de pessoas. Assim, eu estou falando para pessoas dentro de um processo, de um aspecto muito específico. Está falando, prepare-se, organize-se para você não passar perrengue ao longo da jornada. É fundamental se estruturar, tá? É fundamental se estruturar, confiar em algumas pessoas, né, que vão poder te auxiliar nessa travessia, se você assim desejar ir. Mas lembre-se, é fundamental ter uma estrutura para você poder dormir em paz. Estou no oceano, o que eu vou fazer? Eu preciso dormir em paz. Será que eu tenho um teto para dormir? Será que isso, será aquilo? Não dá para eu simplesmente ficar à deriva na vida. A estrutura é importante, estrutura é fundamental. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando estrutura física, a nível material, né, sobretudo, como eu vou sobreviver, estrutura emocional, estrutura psicológica, uma rede de apoio, pessoas com quem eu possa contar. Então, é nesse sentido, sabe? E a hora que eu monto essa estrutura, essa rede que me apoia, então, assim, eu posso desabar, posso como que, assim, cair, mas eu me levanto. Eu posso tropeçar e cair, mas eu me levanto. E tem pessoas que vão me ajudar. Mas o sentido é um só. E tá me vindo para dizer assim, se você sabe onde você quer ir, aonde quer chegar, vá. Mas prepare-se para isso. É fundamental esse preparo. E tá me vindo para dizer assim, às vezes a gente só está pensando naquilo que a gente tem como objetivo e a gente vai lá e já quer pegar o nosso barquinho e falar assim, tô indo para o meu objetivo. Mas ali próximo, ao lado, pode ter um porto, onde tem transatlântico, onde tem navios zarpando, saindo para cá e para lá, e pode sair muito mais barato eu pagar a passagem do navio e ele me levar e eu ir com todo o conforto do mundo, do que eu colocar a minha vida como uma aposta. A minha vida não tem preço, não tem valor. Não tem valor. Então, se eu vou atravessar o oceano, então vale a pena eu dispor de um valor, pagar um valor, investir um valor para que me levem, para que eu seja levado ou levada até onde eu desejo ir. Então, é assim, fazer quase que uma ponte aérea, mas é que é uma ponte oceânica. Do ponto A ao ponto B, eu posso pagar um valor e falar assim, você me leva quanto que é a passagem? É tanto. Então tá bom. Então, assim, lembre-se disso. Às vezes eu posso contar com serviços alheios, serviços externos, outras pessoas que têm o recurso à estrutura que eu preciso para me levar onde eu quero ir, aonde eu preciso ir, aonde eu preciso chegar. E que, às vezes, eu posso desconsiderar isso. E quero ir pelos meus próprios recursos. E pode ser que eu não tenha a expertise, né, o conhecimento e a estrutura necessária para fazer essa travessia. Por vezes eu posso, vamos assim dizer, terceirizar essa atividade.
É o que está me vindo para dizer. Aí você adapta dentro do seu contexto. Mas essa é a mensagem que vem para eu transmitir. Vai ressoar de algum modo, tá? A melhor pessoa para dizer, né, se faz ou não sentido é a pessoa que recebe a mensagem dentro de um contexto que ela está vivenciando. De repente ela vivenciou ou pode vir a vivenciar. Então aqui a gente está falando do não tempo, né, passado, presente e futuro. E você que está ouvindo essa mensagem, de repente você está ouvindo, escutando já um bom tempo depois da publicação dela, né? Não necessariamente no momento, porque ela é atemporal, tá bom? É essa mensagem que vem para você que escolheu, então, o Palo Santo. Uau! Mensagem longa, forte, mas importante para ser refletida e aplicada, tá bom? Mensagem entregue. Espero que você tenha compreendido. Gostou, curtiu? Deixe seu curtir, seu comentário se você assim desejar. E vamos para a mensagem número 2. Se você vai comigo, bora lá. Se não, agradeço e vejo você no próximo vídeo. E para você que escolheu a segunda opção, que vem através do Merkabah, vamos ver qual é a mensagem que vem. A mensagem que vem para quem escolheu o Merkabah. Ou Merkabah, ou Merkabah. Aqui chamando de Merkabah. Mensagem, qual é a mensagem que vem? E aqui, como ele lembra uma estrelinha, né? Tá me vindo a imagem de uma estrela. E eu vejo o céu, a abóbada celeste. O céu noturno cheio de estrelas, mas tem uma que brilha mais forte, tem uma que brilha mais intensamente. E essa estrela que brilha mais forte, que brilha mais intensa, é como se ela está falando da intuição. Está falando do potencial intuitivo dos seres humanos, o potencial com o qual a gente se conecta, ou que a gente pode se conectar, porque é um potencial. Então, uns podem já estar conectados, outros podem vir a se conectar, uns podem estar querendo desenvolver, outros podem estar no processo de desenvolvimento disso, mas o desenvolvimento é constante, nunca acaba. Então, está me vindo para dizer para você assim, confie no seu potencial mediúnico, confie na sua intuição, confie que você tem esse dom, esse potencial em si, que você pode aprimorar cada vez mais, desenvolver cada vez mais. E essa estrela brilha bem na região do centro da testa, né? Eu vejo a imagem dessa estrela brilhando no centro de uma testa, até de alguém. E está falando assim, por que você duvida ainda daquilo que você está intuindo? Vai ressoar com alguns, né? Talvez nem com todos, mas para algumas pessoas, por que você ainda duvida daquilo que você está intuindo? Ou porque, não, porque eu não sei diferenciar o que é intuição e o que é imaginação. Então uma outra história. Porque da intuição não tem como duvidar. Agora, da imaginação a gente tem que ponderar ali e entender, né, o que é uma coisa e o que é outra. E está me vindo para dizer assim, como diferenciar então o que é a intuição do que é a minha imaginação. Está me vindo assim, por vezes a intuição ela vem como uma ideia que chega e dá aquela certeza. Uma certeza para você que você fala, nossa, estou com uma certeza, uma convicção tão grande que é assim, ponto. Isso é a intuição. A intuição traz a ideia, a informação e simplesmente ela se faz presente e ela se faz notar e ela se faz afirmar. Eu sou e ponto, e ponto. Vem uma certeza, uma convicção muito grande para nós. E a idealização, a ilusão, a criatividade dentro de um processo racional, né? Nós, com as nossas ideias, com as nossas ilusões, as nossas questões, vem através de... É como se fosse assim, são os nossos desejos sendo expressos como possibilidades. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, quando a gente começa a falar dos será, você fala assim, tá mais para a imaginação do que para a intuição, né? Ou seja, vem muitas ceninhas, mas que não levam a lugar nenhum. Agora, se é diferente quando a gente, dentro de um processo intuitivo, se vale de algum tipo de história ou cena que nos conduz a um desfecho, tá? Então, é tudo muito sutil, né? São nuances que, à medida em que a gente vai prestando atenção, a gente vai sabendo identificar. A gente vai percebendo, opa, isso aqui é coisa da minha imaginação. Ou, opa, isso aqui não, isso aqui é algo que vem com uma certeza muito grande e para mim está muito claro que eu não iria inventar ou imaginar uma coisa dessa. Mas é algo que a gente vai com o tempo aprendendo, é paulatino. E não apenas a gente vai aprendendo por observar na mente e tentar diferenciar uma coisa ou outra, a gente vai comprovar à medida em que caminha, à medida em que a gente trilha a jornada. Ou seja, intuir alguma coisa referente à minha vida e minha Deus. Então eu vou observar o quanto aquilo de fato se manifesta. Aí eu vou identificando, ponderando, comparando, opa, aquilo lá de fato se manifestou e eu começo a perceber na sutileza a maneira como
intuição se expressa, que essa verdade se expressa, que essa informação se expressa. E à medida então que eu comprovo isso no dia a dia, através dos acontecimentos, das circunstâncias, eu falo, olha só, eu não estava errado, eu não estava errada, realmente a coisa fluiu como eu tinha intuído, né? Não é como eu tinha imaginado, é como eu tinha intuído. Porque uma coisa é a gente fazer uma ideia e ter uma vontade, eu desejo isso, eu desejo aquilo. A outra coisa é vir uma informação para nós que praticamente nos coloca no caminho, numa direção, nos dá uma certeza, sabe? E fala assim, nossa, mas isso veio tão nítido para mim, nítido e claro, que eu não iria inventar uma coisa dessa. Vamos observar, então. A partir daí eu começo a prestar atenção, observar. E quando a intuição me leva a tomar uma decisão? Então, aí eu vou me valer do meu livre-arbítrio. Eu posso escolher tomar aquela decisão ou não. E a partir daí observar o que vem após, observar o desfecho ou os desdobramentos, né, as consequências. Né? Após toda a decisão vem um desencadear de acontecimentos. Então eu tenho que estar atento para observar o que vem ali. Me agrada, me desagrada, o que vem e o que eu vou aprender a partir daí. E me vem para dizer assim, a intuição é um grande recurso, uma grande ferramenta que o ser humano ainda está aprendendo a usar. Primeiro, ele vai ter a ciência do que é a ferramenta, para que serve, e depois ele começa a treinar. Sem treino, simplesmente não aprende a usar. É como um serrote, está me vindo essa cena assim. Primeiro eu tomo ciência de que aquilo é um serrote. Aprendo para que serve. Depois eu tenho que pegar e começar a serrar para ver qual é o efeito daquilo. A partir do momento que eu serro, né, a primeira lasca de madeira, eu falo assim, é para isso que serve. Entendi que se eu inclino ele um pouquinho, ele vai ter um determinado resultado. Se eu giro ele aqui, ele vai ter um outro resultado. Se eu faço um movimento, vai assim. Qual o tipo de movimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado para isso, para aquilo. Então, eu vou aprendendo fazendo. Não tem como você aprender a intuir e a utilizar o seu potencial intuitivo sem utilizar, sem aprender, sem colocar em prática, né? Existem várias ferramentas, recursos que se pode utilizar para colocar em prática. E me vem para dizer para vocês, existem vários recursos. O próprio treino mediúnico sensitivo, através de práticas holísticas, meditação. Meditação simplesmente abre os nossos canais intuitivos para que a intuição de fato venha, né? Aquela ideia, aquela certeza venha, aquela luz divina que traz a resposta à informação. Quanto mais a gente se permite meditar, mais a gente permite a abertura dos nossos canais para receber essa energia sutil, que através da meditação encontra passagem tranquila, então, para chegar até nós e inundar nosso ser, e junto com ela uma carga de informações vem. E essas informações vão sendo liberadas aos poucos e vêm em forma de intuição para nós. Maravilhoso. Uso de outros recursos, como ferramenta de tarô, por exemplo, oráculos diversos, né? As leituras de energia ou de aura, enfim, que trazem diversas nuances interpretativas, mas que ao mesmo tempo elas vêm através e de forma intuitiva. Então, assim, são vários instrumentos ou várias ferramentas, e vocês podem encontrar outros ainda, runas e por aí vai, que facilitam em muito o processo do desenvolvimento intuitivo. Mas sem prática não tem desenvolvimento da intuição. A gente só vai ficar no será que é uma coisa, será que é outra. Então, enquanto a gente fica no será, sem colocar em prática para de fato aprender a discernir o que é uma coisa e outra, a gente só vai ficar no será. A gente não vai sair do será para um passo além, que é agora eu já sei. Já sei por quê? Porque pratiquei, porque eu fui lá tentar descobrir na prática. Então, assim, menos perguntas e mais práticas é o que está me vindo para dizer para você da mensagem. Porque senão a gente fica muito na teoria. A gente fica lendo livro, e lê artigo, e lê isso, e lê aquilo, e fica só na imaginação. Mas é o tal do ler um livro para aprender a nadar, ler um livro para aprender a observar pássaros. Você vai aprender a nadar nadando, você vai aprender a observar pássaros observando. Então tem coisas que você vai aprender de fato na prática. Senão você vai ficar só na teoria, só fazendo pergunta e obtendo respostas que vão só responder essas dúvidas racionais, da mente racional. E a intuição não é razão, a intuição é um nível além, é um nível acima, é mente abstrata. E a mente abstrata não quer ler livro, a mente abstrata quer prática. Então, pratique. Essa é a mensagem que vem para você que escolheu, então, o Merkabah, tá bom? Gratidão. Você que acompanhou até aqui, aí gostou, fez sentido para você, deixe seu comentário aqui. Agradeço. Você que acompanhou até aqui, se vai comigo para a próxima mensagem, vamos junto, porque essa mensagem foi entregue totalmente. E
Então vamos para a próxima mensagem, tá? Se você não vai me acompanhar, vejo você no próximo vídeo. Até mais. E você que escolheu a opção de número 3, que vem através deste cristal aqui, que é a turmalina negra. Vamos ver a mensagem que vem para você. Mensagem número 3, para quem escolheu a turmalina negra. Está me vindo um carvão, né? Bem inspirado nela mesmo. É como um carvão. E está me vindo assim, está fazendo uma analogia com uma historinha. Uma historinha que talvez você já conheça, mas eu vou tentar explicar com as minhas palavras aqui. É assim, eu pego o carvão de um saco de carvão e começo a arremessar esse carvão, como se estivesse passando uma pessoa na minha frente, ou na rua, ou alguém. E eu não vou com a cara daquela pessoa não gosto dela. E eu atiro um carvão. A cada pessoa que eu não gosto, e cada palavrão que eu quero dizer, palavrão mesmo, né? Xingar, tal, não sei o quê, ao invés de eu xingar, eu lanço um carvão na pessoa. E fico lançando carvão. Meu saco de carvão estava cheio de carvão. De repente eu vejo o saco quase vazio. A quantidade de carvão que eu jogo não está escrito. E quando eu percebo que, nossa, está quase acabando, eu estou todo sujo, minhas mãos são todas sujas. E eu olho, as pessoas até se sujaram também. É claro, né? Eu tirei carvão nelas e acertei. E onde bateu o carvão ficou manchado, ficou sujo. Elas ficaram, pô, chateadas. Por que você fez isso e tal, não sei o quê? E eu acabei provocando e elas ficaram chateadas também. Então, como se elas ficando chateadas lançassem um carvão para mim. Olha só que mecânica sutil, que mecânica universal interessante da gente analisar. Eu lanço um carvão, eu me sujo. Atinge a outra pessoa e ela fica suja. De repente, por conta dela ter ficado irritada com o carvão que eu lancei, ela lança um de volta. Ela fica suja porque ela lançou aquele carvão e onde bateu em mim também fica. E é um tal de arremessa carvão para cá e para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Chega uma hora que a pessoa que está mais suja de carvão sou eu. Por quê? Eu comecei a história. Todo o carvão que eu lancei, uma parte da sujeira dele ficou comigo. Me manchou minha roupa, manchou o meu ser e atingiu uma pessoa. A mancha que eu causei nessa pessoa, ela é pequena em relação à proporção de carvão que eu recebi de volta. Ela recebeu um e lançou um de volta em retorno. Mas eu lancei vários e recebi vários em retorno. Então assim, dobrou a quantidade. É como se todo aquele saco de carvão que eu lancei, é como se eu tivesse recebido um outro em retorno. Ou seja, aqui está falando das nossas emanações, da nossa ira, da nossa raiva, da nossa inveja, da nossa insatisfação, frustração e todos os nomes mais que quiser dar. Tudo isso que a gente fica nutrindo em nós e projetando nos outros, mas porque em nós aquilo não está bem resolvido, aquilo é lançado para o outro. E à medida que o outro recebe, aquilo também volta para nós em alguma medida. Então, e está me vindo muito para falar sobre a língua do ser humano, a língua no sentido assim de ferir, né? O ser humano com língua afiada, né? Está me vindo para dizer isso assim. O ser humano é o único ser da face da Terra, nascido da Terra, evoluído na Terra, que tem uma língua tão afiada, porque você não pode criticar um animal, por exemplo, irracional, portanto, né, pelo instinto dele de querer se defender, sobreviver e se comportar de uma maneira até agressiva em relação à ameaça que ele acredita estar sofrendo. Agora, o ser humano, por ser racional e estar dentro de um processo de evolução, ainda tem muito do animal em si, dos instintos vibrando em si. Então está no processo de transição. E para a gente entender em que estágio a gente está, a gente tem que olhar para dentro de nós e falar o quanto de raiva a gente ainda sente no dia a dia, da vida das pessoas, dos contextos, das situações, mas não apenas isso, o quanto a gente consegue dominá-la. Porque o que define o nosso estágio de evolução não é a quantidade de raiva que tem dentro de nós, mas é o quanto a gente é capaz de se sobrepor a ela. Ou seja, eu posso ter um monte de carvão aqui para lançar em um monte de gente, mas não significa que eu preciso fazer isso, que eu devo fazer isso. Agora, se eu faço, a responsabilidade é minha, meu livre-arbítrio.
Então, assim, eu olho para esse carvão agora e eu tenho uma escolha a fazer. Lanço ou não lanço? Porque eu sei que se eu lançar vai ter o retorno. E a lei divina do retorno. Pode vir cedo ou tarde, mas o retorno vem. E não é agradável, porque depois eu vou ficar todo impregnado daquilo. E aqui a gente está falando de um aspecto vibracional energético, ok? Mas também tem um aspecto kármico, moral, que de repente, se eu me coloco numa situação onde eu estou agredindo verbalmente alguém, através do comportamento, se eu estou prejudicando alguém, deliberadamente, conscientemente, ainda pior, não é? Em alguma medida, eu posso, por questões de leis divinas, leis universais, ser dirigido, direcionado a um contexto, a uma situação que me coloque à prova para eu ter que resgatar as causas, ou melhor, os efeitos, né? Os efeitos daquela causa. Ou seja, eu posso ser colocado numa circunstância que não é agradável para mim, mas para que o resgate kármico aconteça. E daí, estando nessa situação, eu falo assim, pô, mas por que nada dá certo? Por que a vida não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? Bom, eu fiz escolhas, conscientes ou inconscientes, que me levaram a ter esse retorno, a ter essa experiência. Eu sempre vou ter aspectos positivos e questões e coisas a agradecer, mas também tem aqueles outros aspectos que vão mexer com o meu emocional, com o meu mental e tudo mais. O que eu vou fazer com isso como aprendizado é uma outra história. E está me vindo para dizer assim, eu sempre posso sair de uma situação desagradável, desde que eu não crie novas situações desagradáveis para mim e para os outros ao redor, porque senão depois eu vou ser direcionado de novo para uma situação em que eu tenho que fazer mais resgates. Então, a gente sempre escolhe os locais onde a gente quer estar e a gente pode escolher se a gente vai já de pronto, só de pegar o carvão, sujar a nossa mão ou não, se a gente quer de fato sujar a nossa mão ou não, tá? Que mais? Tá me vindo para dizer assim, e se a gente deixar o carvão de lado e olhar para as pessoas só como pessoas com características diversas, distintas, que não necessariamente podem ou devem me agradar, mas se eu apenas observá-las como elas são e entender, elas são como são, elas não são igual a mim, eu não preciso ser igual a elas, e as aceitar exatamente dessa maneira, eu fico mais em paz. O grande ponto é, eu não aceitando os outros como são, fazendo comparação e arremessando esses torrões de carvão, como que numa tentativa de agredir ao outro, às vezes inconscientemente, por não ser igual a mim, não pensar igual a mim, não se comportar igual a mim, e eu não os aprovar ou as aprovar, né? Então, pera lá, o aprendizado está comigo. Está comigo. Então está em mim aquilo que precisa ser transformado. Da onde vem isso? Da onde vem essa ira, essa raiva? Da onde vem esse carvão que está interno em mim? Agora, se eu olho para isso que está em mim e falo assim, tudo bem, mas eu sobreponho a isso, eu vou dominar isso, eu vou tentar canalizar isso de uma maneira mais sadia, aí sim eu venço a situação. Sem projetar aquilo que em mim existe no outro, porque é uma projeção. Aquilo que me incomoda no outro é porque em mim está mal resolvido. E a hora que eu consigo resolver aquilo, eu fico mais em paz em relação ao outro. Aí o que o outro faz, eu deixo de fazer, não me incomoda. Aquilo ou o que o outro é ou representa não vai fazer diferença. É claro que existem contextos e contextos. E existem alguns contextos em que a incompatibilidade com o outro faz com que a gente tenha que tomar decisões de não dá, não rola, não tem incompatibilidade, né? Tem conflito, tem atrito, então eu escolho o quê? Cada um segue seu rumo, cada um segue seu caminho. Agora, se eu não encontrar meios de ter uma interação pacífica com o mundo, com o outro, com as pessoas, quem sofre sou eu. E eis a pergunta, né? O quanto ainda desejamos sofrer? Aí vai depender de cada um de nós. Não significa que seja fácil se sobrepor, né, às ondas de raiva, às ondas de ódio que estão dentro de nós. Mas que é um grande desafio e aprendizado nosso, isso com certeza. Mas quando a gente supera, a gente pode olhar para o processo, para o aprendizado e falar assim, olha só, que intenso, mas eu me superei. Eu superei a mim, as minhas dificuldades.
E após a superação eu vou levar isso como aprendizado não só para essa vida, mas para as próximas encarnações. E com isso, ao invés de eu ser, por lei divina, colocado em situações de mais resgates, eu já vou ser colocado numa situação muito melhor, mais sublime. Por quê? Porque eu fiz muito bem meu dever de casa, eu não me deixei levar pelos instintos. Ou seja, eu me sobrepus os resquícios da minha natureza animal e me aproximei mais do angelical. E por conta disso, o universo também nos dá um retorno como benefício, nos colocando em meio a pessoas que vão vibrar na mesma sintonia que nós e que vão colher bons karmas, né? Por conta de terem superado também suas questões, ou seja, vamos conviver com os anjos. Que seja um objetivo, uma meta e que nos esforcemos para isso no dia a dia, né? Aprendizado para todos nós, é claro. Então essa é a mensagem que vem para você que escolheu essa opção de número 3, que vem através da Turmalina Negra. E aí, compreendeu o recado? Entendeu? Gostou? Curtiu? Deixe seu joinha se você gostou. Se desejar comentar, compartilhar com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar também. Eu agradeço você que acompanhou até aqui essa mensagem para você. E para vocês que escutaram todos. E aí, você é da turma que ouve todas as mensagens? Me deixe saber. Coloca aí nos comentários, tá? Agradeço a todos e todas, né, que estão aqui, têm acompanhado o canal. Se ainda não se inscreveu, eu convido para se inscrever. Está acompanhando com frequência e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Vamos fazer crescer esse canal? É um convite que eu deixo para você também. Estou aqui, fazendo acontecer. Me ajuda. Vamos junto, tá? Hashtag tamo junto. Então, luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.